Busca do Vasco por profissional da CBF, atitude de Diniz junto a elenco para mudar situação e sequência no Rio de Janeiro para mudar panorama do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Após uma sequência de compromissos em que o Vasco teve de jogar longe de São Januário do Rio de Janeiro, agora o Cruz Maltino volta para uma sequência dentro do estado. Isso porque o Gigante da Colina iniciará toda essa maratona agora com o compromisso contra o Fortaleza sendo jogado em São Januário. Partida essa que será importantíssima na busca do Vasco por conseguir voltar a vencer, a equipe que tem acumulado uma quantidade de jogos muito expressiva sem conseguir uma única vitória, e claramente isso tem incomodado o torcedor vascaíno, que inclusive já fez alguns protestos em relação ao rendimento que a equipe tem apresentado nos últimos jogos do Cruz Maltino. O time finalmente vai ter a chance de jogar novamente perto dos seus torcedores, pois a partir desse sábado, dia 17, contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco vai dar início a uma sequência de 6 compromissos, com 5 deles sendo jogados no Rio de Janeiro. É assim uma oportunidade única para que o Vasco consiga engrenar com a presença de um novo técnico e com o apoio da torcida, que agora visualizará o técnico Fernando Diniz dando as instruções táticas à beira do gramado para a equipe. Durante os últimos tempos, o Vasco tem enfrentado uma verdadeira saga longe de casa, com compromissos fora do Rio de Janeiro, 5 derrotas e apenas um empate. Resultado esse extremamente negativo, onde o Vasco não tem conseguido vencer. Também enfrentou durante esses compromissos uma troca de treinador, a saída de um dos diretores e agora a chegada de Fernando Diniz, que vai reencontrar a torcida do Vasco como grande maioria no estádio de São Januário, para que consiga buscar fazer essa equipe entrar no caminho da vitória, justamente nesse compromisso que acontece contra a equipe do Fortaleza em São Januário. O técnico Fernando Diniz, que está começando o seu trabalho no Vasco após o primeiro compromisso contra o Lanús, sabe da importância desse momento, do Vasco voltar a jogar em São Januário ao lado do seu torcedor em um compromisso importante que pode fazer uma vitória gerar um impacto extremamente positivo para a sequência e permitir com que a equipe possa ir ganhando de maneira gradual uma confiança para sair desses últimos resultados. Em meio a toda essa busca por voltar a vencer no Campeonato Brasileiro o quanto antes, o Vasco também tem vivido um momento muito crucial. O clube, desde a saída de Marcelo Santana, o Vasco tem precisado de um diretor executivo que possa liderar o clube no departamento de futebol, mas a equipe tem encontrado algumas dificuldades e por isso tem postergado um pouco a busca por esse profissional no atual momento. O clube carioca enfrenta um desafio bem claro: buscar montar a partir do segundo semestre um elenco um pouco mais competitivo sem que possa gastar além do que pode. Dessa maneira, é extremamente importante a presença de um diretor executivo que possa ter a experiência e também a habilidade para que possa também lidar com essas questões, para que possa fazer o Cruz Maltino também se desenvolver de uma maneira mais adequada dentro do mercado de negociações. No momento atual, a direção vê um nome com bons olhos, de Rodrigo Caetano. O grande problema é que atualmente ele exerce um cargo na CBF. Porém, o Cruz Maltino pode visualizar a situação dele mudar bastante na CBF, tendo em vista que o presidente mais recente foi afastado e assim a possibilidade de novas eleições fazem com que probabilidades de um futuro de Rodrigo Caetano possa se tornar incerto. Enquanto isso, a diretoria vai lidando com aquilo que é de função de um diretor executivo. Quem tem feito todo esse trabalho é Carlos Amodeu, CEO do Vasco, que tem tocado os processos de mercado, tem cuidado de negociações, avaliado opções e também realizando toda a manutenção para que o departamento não possa ficar estagnado nesse atual período.
Rodrigo Caetano já passou pelo Vasco entre 2009 e 2011. Foi também um dos primeiros clubes no qual ele esteve trabalhando em relação à posição de diretor executivo. Um dos aspectos mais importantes e que o técnico Fernando Diniz vai ter que recuperar no Vasco é o aspecto de confiança. O Vasco vive um momento de muita irregularidade, em especial nas competições que tem disputado, e tem resultado nisso em uma série de resultados negativos que fazem com que os jogadores possam ter a confiança extremamente abalada e colocada assim uma dificuldade ainda maior de fazer com que o Cruz Maltino possa ter um resultado diferente. É por isso que o Cruz Maltino buscou mudar de técnico e dessa forma o treinador vai ter um papel fundamental nessa recuperação de confiança. Para que aquilo que Diniz quer buscar implementar dentro de campo possa surtir efeito na prática, o Cruz Maltino precisará ter resgatado a confiança dos jogadores. E também é por isso que em poucos dias o técnico já tem começado a fazer a diferença através de conversas individuais que passam a fazer um determinado efeito no plantel do Cruz Maltino. O treinador tem realizado conversas com os jogadores, em especial os jogadores que têm um nível de importância maior no Vasco no aspecto de decisão. E por isso, por ter encontrado um Vasco com um elenco extremamente abalado, na zona de rebaixamento, com resultados extremamente negativos e também com essa falta de confiança, o técnico vai precisar fazer esse trabalho que permita com que o Vasco possa evoluir dentro de campo e aplicar aquilo que ele de fato deseja que possa ser aplicado pelo Cruz Maltino no aspecto tático. Diniz, que adota uma abordagem praticamente que única no futebol brasileiro, a busca pela característica dele a ser empregada no time do Vasco atual. É justamente isso que ele buscará realizar, mas que para isso ser realizado, o técnico necessita passar primeiro por esse trabalho de recuperação no aspecto de confiança dos atletas. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.